de São Paulo, tá certo? Seja muito bem-vindo de volta, você que também está acompanhando a gente pela sua Smart TV. Tem intervalinho para você, agora acabou, daqui a pouquinho eu chamo mais um, mas os intervalos são muito rapidinhos. Em 2 minutinhos você já continua acompanhando todas as nossas informações aqui. A gente estava falando antes do intervalo com o Rafael Veleda, nosso diretor da redação do Metrópolis.com, lá em Minas Gerais, e também com o Lucas Fernandes, nosso cientista político de hoje, um resumão da participação da sabatina da Globo com o Romeu Zema. Ô Lucas, o Veleda já trouxe aí os principais assuntos ou os principais problemas que podem ter surgido ali para o Zema nessa participação. Eu queria começar contigo, primeiro com a escolha do Zema de não ir ao debate, ou seja, enfrentar os outros candidatos. Teoricamente, o debate já é tenso, mas teoricamente seria um pouco menos tenso do que, como o Veleda bem nos pontuou aqui, uma sabatina num estúdio com outros 2 apresentadores, num jornal extremamente importante para o Brasil, sem trilha, né, sem ambiente ali, e 40 minutos sabatinado. Não tem para onde fugir. Ou responde, ou se enrola, ou vai muito bem. E no balanço, parece que o Zema não foi tão bem assim. Mais um ponto que eu acho que é interessante de trazer pelo que o Veleda levantou aqui pra gente, ele foi questionado ali com a simpatia dele ao Bukele, ao presidente de El Salvador, que tem grandes denúncias e problemas ali, por exemplo, também em relação aos direitos civis. Ele também foi questionado pelos jornalistas sobre o 8 de janeiro de 2023. Foram as manifestações antidemocráticas aqui no Brasil, um montão de gente foi condenada a grandes penas e tudo que foi discutido, mas para tentar destruir a democracia. E ele foi questionado se ele achava que aquilo ali era uma tentativa de golpe ou não. Enrolou também. Não conseguiu ser claro em relação a essa questão, o Lucas. São bons pontos para a gente analisar essa sabatina, né? Começando sobre a desistência da ida de Zema ao debate. Quando a gente olha para a campanha do Flávio e do Lula, faz sentido que, nesse momento, eles não se sintam confortáveis para estar em debates. Isso porque eles estão na frente, eles sabem que se eles estiverem no debate, eles vão ser bastante atacados por todos os adversários, vão ser o alvo prioritário. Então, faz sentido que eles não se sintam confortáveis nesse momento para estar nesse tipo de ambiente. Quando a gente olha para a candidatura do Zema, essa é uma escolha pouco lógica. Ele está pontuando ali 2%, chega no máximo a 3%, dependendo do instituto de pesquisa, ou seja, precisa de visibilidade se ele quiser crescer, se ele quiser colocar o projeto dele na rua para mais eleitores. Então, não ter participado do debate na Band, na minha visão, foi um erro. E aí a gente chega na sabatina, onde o Zema deu azar, né? A ordem das sabatinas é definida por sorteio, ele foi o primeiro. Então, ele serviu de cobaia e todas as campanhas, nesse momento, estão estudando o desempenho, o comportamento dos jornalistas para entender como se preparar para a sabatina. O Zema não vai ter essa oportunidade. Agora, eu concordo muito com o colega quando a gente olha para o Zema e pensa nessas oportunidades perdidas, sobretudo na pergunta sobre o Nayib Bukele, porque a mesma pergunta, ipsis literis, foi feita para o Renan Santos em uma sabatina no Estúdio I da Globo News, exatamente da mesma maneira. Perguntaram se ele concordava com as políticas do Nayib Bukele e foram listando uma a uma. O Zema, ele é um notório apoiador do Bukele e ele vocalmente já falou sobre isso bem antes da campanha, várias outras vezes, como governador de Minas. Aí foi uma falha grave da campanha. Ele tinha que ter uma resposta pronta para isso e ele soube muito pouco como se sair dessa questão, teria maneiras de ter se comportado de um ponto de vista muito melhor. Quando a gente olha para o 8 de janeiro, aí eu não avalio como uma pergunta, uma resposta equivocada, mas o que eu acho importante de analisar sobre isso é que nos dá pistas de como o Zema vai se comportar nessa campanha. Ele tem duas opções, né, sendo um candidato nanico em intenções de voto. Ou tentar bater no Flávio para tentar aumentar o número de eleitores da direita que quer votar nele, ou tentar se posicionar como um aliado do Flávio. Me parece que é por esse caminho. Ao longo da sabatina, ele
ele evitou fazer críticas ao Jair Bolsonaro. Nessa questão do 8 de janeiro faz um alinhamento claro, então me parece que ele está preparando o terreno para estar junto com o Flávio no segundo turno, ao invés de, nesse momento, estar focado em criticá-lo para crescer dentro do eleitor de direita. Podendo até desistir da candidatura, né, o Veleda? Surgiu esse papo, eu estava ali na nossa cobertura do primeiro debate presidencial no domingo, na segunda também algumas análises nesse caminho, de que ele pode desistir até mesmo antes do primeiro turno, já apresentar ali o seu apoio diretamente ao Flávio Bolsonaro. Acho que esse ponto é muito interessante, porque também na nossa cobertura do debate no domingo, eu estava conversando com o nosso colunista ao vivo, o Vinícius Passarelli, e ele trouxe essa análise muito interessante. Já vou te passar, Veleda, mas também depois queria ouvir o Lucas, de que o Flávio Bolsonaro, nesse primeiro debate, que ele não foi, não encontrava ali alguém que pudesse fazer algum tipo de suporte para ele. Por quê? Os candidatos estão muito mais próximos na pauta do Flávio Bolsonaro do que exatamente do presidente Lula. O presidente Lula é o único candidato da esquerda que vai participar dos debates, ou não, né? Porque tem ali outros muito nanicos que têm um flerte ali com o espectro mais à esquerda, né, da política brasileira, mas o Lula está andando sozinho por esse vale. Do outro lado, da direita, tem o Ronaldo Caiado, tem o Renan Santos, que mesmo como esse candidato outsider e antissistema, ele flerta muito mais com a direita no espectro do que com a esquerda. E o Augusto Cury, que ficou aquela coisa ali que mesmo depois do debate a gente não conseguiu entender exatamente para qual lado ele está. Mas, para o Flávio, portanto, não teria ali ninguém que pudesse fazer algum tipo de auxílio a ele, um suporte, porque o Zema também é um candidato da direita. Mas com essa mudança, talvez, de comportamento do Zema, inclusive de não ter ido para o debate, pode ser que ele passe a ser, como o Lucas está colocando aqui, mais um suporte ao Flávio do que exatamente o opositor. Concordo com você, Nath, com o Lucas. A verdade é que a candidatura do Romeu Zema não decolou. A expectativa do Novo era maior para essa candidatura e a verdade é que desde a pré-campanha o Zema aparece, quando não empatado, atrás dos principais adversários dele ali na parte de baixo, que são o Ronaldo Caiado e o Renan Santos. O Novo acreditava que poderia estar melhor posicionado, mas veio a omissão do Renan Santos e pegou grande parte do eleitorado que o Novo almejava. Então, o Zema ele vem enfrentando desde o início da pré-campanha dele essa pressão, essas notícias sobre pode desistir, esses questionamentos que enfraquecem cada vez mais a campanha, vira um ciclo vicioso muito difícil para ele. Então, ele nega que vai desistir, até porque para o Novo é muito importante que ele concorra, que ele esteja nessas entrevistas, nessas sabatinas. Ontem ele teve a oportunidade no final de falar o nome de alguns outros candidatos do Novo, e esse é o objetivo. O partido ele precisa muito passar da cláusula de barreira para continuar recebendo fundo partidário, para continuar tendo meios de subsistência enquanto uma força política. Então, a gente avalia, e outras pessoas aqui em Minas também, que o Zema ele não desiste porque ele precisa levar o Novo o mais longe possível. Mas sempre existe essa sombra, essa possibilidade de desistência. Só não garanto que vai ser para o Flávio. Tem gente que acha que se o Zema desistisse agora, ele poderia apoiar o candidato Ronaldo Caiado, Nath e Lucas. Pois é, Ronaldo Caiado, que é o personagem da sabatina de hoje, né? Ao longo aí da semana, a gente vai acompanhar essas sabatinas extremamente importantes lá da Globo, logo depois do Jornal Nacional, apresentada pelos apresentadores do Jornal Nacional, pela Renata Vasconcelos e também pelo César Tralli, com todos esses principais candidatos, os que melhor pontuam nas pesquisas. O Zema ainda segue dentro de todos esses, mas, claro, com a não participação nos debates, se ele continuar dessa forma, vai ficar cada vez mais difícil, né? Os debates são vistos por um público muito grande, é TV aberta, chega ali a gente que não está muitas vezes usando as redes sociais,
Então fura bastante, pode furar bastante a bolha. E é também nos debates e nas sabatinas que a gente ouve muito sobre as propostas. Aí, Lucas, também queria te ouvir sobre esse ponto em relação ao Zema. O Veleda, na primeira resposta, já trouxe mesmo que talvez por uma falta ainda de preparo, por uma falta da campanha de entender que isso aqui agora é uma campanha presidencial, né, para a presidência da República e não mais para o governo de Minas Gerais. Ele que foi governador por 2 vezes, ele se chama o Zema, né? Agora a gente está vendo também ex-governador de Goiás, o Ronaldo Caiado. Mas o Zema, voltando a falar um pouquinho dele, o Zema que se coloca como governador voluntário, porque ele não quis o salário de governador, porque ele é um grande empresário, ele vem se colocando ainda como esse candidato, quase que não político, mesmo tendo sido governador 2 vezes de Minas Gerais. Mas queria te ouvir sobre a questão das propostas. Se a gente já conseguiu conhecer melhor o Romeu Zema ou se segue sem saber uma profundidade ali em tudo que ele quer como presidente. E antes do Lucas responder, eu vou chamar mais um intervalo para você que está com a gente pela sua Smart TV. Tem alguns intervalinhos ao longo da nossa programação ao vivo, mas em 2 minutinhos você já está de volta acompanhando tudo que a gente está falando aqui na nossa programação ao vivo. E você que está comigo pelo nosso canal no YouTube, Metrópolis TV, o intervalo não é para você não, tá? No YouTube a gente não tem intervalo, a gente segue conversando. Olha só, um abração para todo mundo que está me mandando mensagem aqui no nosso chat. A gente está te perguntando se você concorda com uma outra matéria do Metrópolis, que estava na capa até agora há pouco, talvez até esteja ainda, que são declarações do Fernando Haddad, o candidato ao governo de São Paulo, pontuando ali algumas questões sobre o vazamento de informações das investigações da Polícia Federal sobre o Lulinha. No caso ali da Roberta Luxinger, do lobismo, do tráfico de influência para o lobismo, também chegando ao careca do INSS. Essa é a matéria da Júlia Gandra e da Alessandra Ferreira, nossas repórteres da redação de São Paulo. Vazamentos podem comprometer a investigação sobre o Lulinha, de acordo com o Haddad. E aí a gente está te perguntando se você concorda com essa declaração do Haddad ou não, que esses vazamentos podem prejudicar a investigação da PF sobre o Lulinha. A resposta é simples, é sim ou não. Na parcial, por enquanto, para 62% da nossa audiência, sim, pode prejudicar. E para 38% da nossa audiência, não prejudica em nada a investigação. Então corre aqui para a nossa enquete, dê o seu voto e daqui a pouquinho a gente traz ainda mais detalhes na votação aqui. Na hora que a gente estiver fechando a nossa votação, por enquanto é a parcial. O Renato está mandando mensagem aqui também, conversando com os outros espectadores da nossa audiência aqui da nossa live. E o restante do pessoal, já mandei meu abraço e eu reforço aqui. Manda sua mensagem também, o seu oi, o seu bom dia e o seu pitaco. A gente está falando aqui um montão de informação importante sobre as eleições de 2026 e sobre as agendas. A gente já falou sobre a agenda do Flávio Bolsonaro, falou também agora e vai continuar falando sobre a agenda do Zema e a escolha dele não ir ao debate da Band, mas sim aparecer à sabatina da Globo, como o nosso cientista político bem pontuou. Ele teve o azar de abrir esses trabalhos porque é por sorteio, mas ele foi sim à sabatina. Seja muito bem-vindo de volta, você que está com a gente pela sua Smart TV. Você estava no intervalinho e agora você voltou a acompanhar toda a nossa programação. E a gente também falou bastante sobre a agenda do presidente Lula. Vou voltar aqui na divisão de tela com o Lucas Fernandes.